Olá, queridos amigos do Rebu. Aqui quem fala é o Rômulo. Esse é o 10 Minutos de Rebu e nós estamos de volta. E nesse programa de retorno nós vamos falar sobre Stefan Zweig. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos para o vídeo. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro do xadrez. Esse livrinho aqui, essa novela, um livro bem curtinho, publicado aqui no Brasil pela editora Fósforo. Ele tem 80 páginas, contando o pós-fácil. A editora Fósforo, que é uma editora recente no mercado editorial brasileiro, mas que vem montando aí um catálogo dos mais interessantes. Vale a pena vocês irem lá no site da editora para dar uma olhada nas obras que eles vêm publicando, tá? Tem desde obras de gastronomia até obras teóricas de biologia, livros de literatura, teoria, enfim, tem uma série de obras ali que algumas são resgates, outras lançamentos, enfim, é realmente um catálogo bem legal. Mas hoje, então, a gente vai falar aqui sobre o livro do xadrez, que é esse livrinho do Stefan Zweig. Começando falando do autor. O Stefan Zweig é um autor austríaco. Ele nasceu em 1881 em Viena e ele morreu, né, se suicidou aqui no Brasil, em Petrópolis, em 21 de fevereiro de 1942, se não me falha a memória. É, Bom, ele se suicidou por conta, enfim, não vou dizer exatamente a razão que o levou ao suicídio, mas certamente tinha a ver com o momento em que o mundo se encontrava, né? Segunda Guerra Mundial, o Stefan Zweig presenciou, né, os horrores do nazismo. Ele perdeu diversas pessoas queridas por conta disso. Esse que é um tema, né, que está aí de volta ao debate, né? Enfim, vocês sabem aí por qual razão, mas eu não escolhi o livro por isso, né? Esse livro eu li nas férias e já estava aqui ensaiando gravar um vídeo há algum tempo. Só estava sem muito tempo para gravar porque estou trabalhando muito mais este ano. Então, o Stefan Zweig, ele escreveu esse livro aqui pouco antes de seu suicídio, né? Ele e a sua esposa, Charlotte, se suicidaram no dia 21 de fevereiro. E ele mandou os manuscritos para os seus editores, se não me falha também a memória, no dia 20 de fevereiro. É uma espécie de despedida literária, a sua última peça literária antes de cometer o ato do suicídio. E qual que é a história que a gente encontra aqui, né? Essa narrativa, então, é uma narrativa que faz alusão ao universo do xadrez. Essa narrativa se passa em três espaços diferentes, né? Um navio, onde os personagens, um grande campeão de xadrez, um incógnito que a gente vai acabar descobrindo a história dele um pouco depois, e o próprio narrador se encontram. Esse navio ele está indo para a Argentina. A Argentina, a gente sabe que foi palco aí de grandes disputas enxadrísticas, né? Se não me engano, Alekhine e Capablanca disputaram, enfim, algumas partidas históricas em Buenos Aires. E, bom, então o livro começa nesse espaço, né? A narrativa se desenrola nesse espaço. O narrador, ele começa então ali descobrindo que a bordo deste navio se encontra o grande campeão mundial de xadrez, o Tsenovic. Posso estar pronunciando o nome dele errado, mas eu creio que seja isso mesmo. E aí a gente vai descobrir a história do Tsenovic. Então a gente vai ser transportado narrativamente para um outro espaço, que é o espaço ali de uma pequena aldeia onde esse
esse órfão, né? O Tzenovic, esse personagem, ele é um órfão, ele nasceu sendo ali criado por um padre. E essa é uma figura muito curiosa, esse personagem, porque apesar de ser um grande campeão mundial de xadrez, o que teoricamente faz com que ele seja um gênio, certo? Os grandes campeões mundiais de xadrez sempre foram entendidos como pessoas geniais, porque o xadrez ele é um jogo, né? O jogo dos jogos, né? Que envolve de fato uma disputa intelectual, uma potência intelectual colocada em jogo. E o Tsenovic, ele se diferencia, então, em relação aos campeões mundiais que, enfim, existem aí na história do xadrez, porque, apesar de ser muito bom no xadrez, ele é um sujeito absolutamente destituído de características intelectuais. Então, ele é um cara grosseiro, ele é um sujeito que, por exemplo, por exemplo, não consegue jogar às cegas, porque a imaginação dele é muito frágil e ele precisa ter o tabuleiro diante dele para ele enxergar as peças. Isso já diz muito a respeito da sua personalidade, né? Um homem sem imaginação, um homem sem espírito, um homem sem sensibilidade, quase uma máquina, né? Ele é construído dessa forma dentro da narrativa. E o xadrez para ele, então, é realmente um jogo onde não impera a criatividade, né? Mas sim impera a lógica da aniquilação do outro, né? O xadrez muitas vezes ele é entendido como uma arte, ele pode ser entendido tanto quanto uma ciência ou uma arte, né? Existe beleza em certos lances do xadrez. Quem conhece o canal aí sabe que eu sou muito fã de xadrez, sou um péssimo jogador, mas sou um fervoroso apoiador do xadrez. Eu acho realmente um jogo incrível. Mas o Tsenovic, então, ele é essa figura que, quando jovem, descobriram que ele era bom nisso, só que ele não carrega com ele as qualidades que teoricamente constituiriam um grande jogador de xadrez. Sensibilidade, espírito, refinamento intelectual, grande capacidade criativa, boa imaginação e por aí vai. Esse sujeito, então, no navio, ele se recolhe sempre num cantinho, né, e não tem muito contato com os outros passageiros. O narrador, então, ele muito curioso, né, querendo saber como é que é esse cara, sobretudo como é que é o jogo de xadrez dele, decide armar ali dentro do navio uma arapuca para fazer com que ele jogue, né? Então ele arma alguns jogos com outros passageiros do navio e jogos ali valendo dinheiro. O Tsenovic então vê uma possibilidade de arrancar um dinheiro fácil, né, dessas pessoas e vai jogar contra eles, né? Então ele consegue fazer com que o campeão mundial saia da sua toca e coloque suas habilidades ali em cima do tabuleiro. E eles estão tomando, quando começam, né, tá o narrador e os companheiros ali, eles estão tomando uma sova no jogo, certo? Quando aparece uma figura, que é o Dr. B, né? Esse é o nome dele. Esse sujeito, ele pega e ele fala, olha, ele vai fazer tal lance, se você fizer um lance assim, um assado, você tem mais chance de ganhar. Então ele começa a dar dicas para esse grupo de amigos que está jogando contra o campeão mundial, e esse cara parece ser realmente um sujeito que entende muito do jogo. Só que primeiro ele aparece e some, assim, eles conseguem, então, empatar o jogo, se não me engano, mas aí depois ele some. E aí os amigos eles ficam interessados em ver uma partida do Dr. B contra o Tsenovic. E o narrador vai tentar convencer o cara que está muito relutante em jogar. Ele não é um profissional, mas ele está muito relutante, ele não deseja jogar de forma alguma. E o narrador vai descobrir por quê quando ele narra a sua história. E a história dele é uma história muito curiosa, porque como é que ele desenvolveu as capacidades do xadrez, né?
Ele desenvolveu as capacidades no xadrez porque ele havia sido preso pela Gestapo, né, em Viena. O próprio Stefan Zweig também é de Viena. E durante o tempo que ele foi preso e torturado, ele ficou trancado em um quarto no Hotel Metrópole. Esse período em que ele ficou trancado era assim um período onde esse personagem ele sofria com a tortura, com os interrogatórios, mas ele sofria ainda mais porque não havia forma, né, de distração para ele, é, que o fizesse esquecer ali aquele ambiente, né? Que, enfim, permitisse com que ele saísse, pelo menos em sua imaginação, daquele ambiente opressivo, que era aquele quarto com uma pia, uma parede, né? Um papel de parede, enfim, opressivo também, né? Da maneira como ele narra. Só que num dado momento, do meio dos interrogatórios, ele consegue roubar um livro. É bem interessante porque quando ele rouba o livro, né, e ele consegue esconder o livro, é um momento de angústia, porque você fica sempre pensando, putz, meu, vai acontecer alguma coisa com ele. E ele fica pensando do que teria naquele livro que ele roubou quando ele está saindo de um interrogatório e voltando para o quarto do hotel onde ele estava trancado, né, preso. E ele fica torcendo para que fosse poesia, para que fosse alguma narrativa, enfim, estimulante. E no final das contas é um livro de xadrez, né, com as, sei lá, 120 melhores partidas. Enquanto ele não conhece o livro, ele fica amargurado por ter sido um livro de xadrez. Só que aos poucos ele vai formando tabuleiro com migalhas de pão e ele vai repassando aquelas partidas, e ele vai cada vez mais entendendo aquelas partidas, vendo a beleza daquelas partidas, até o ponto, inclusive, que ele não vai nem mais precisar das migalhas de pão. Então, ele passa só a ler e a imaginar os jogos, né? Ele passa somente jogar xadrez na própria imaginação. E aí a gente tem, inclusive, né, um contraponto. Por um lado, se o Tsenovich é um sujeito destituído de imaginação e de sensibilidade, o Dr. B ele é um sujeito onde o xadrez ele ocorre somente dentro da sua imaginação, somente no campo da fantasia. E, inclusive, ele passa a jogar contra si mesmo, né? O que, no final das contas, a gente percebe que é uma grande violência, porque ele é, ao mesmo tempo que é o vencedor e é também um ganhador, e isso vai levando ele à loucura, né? Ele jogando aquele xadrez mental depois de ter decorado todas aquelas partidas, ao ponto que, em um dado momento, ele se joga contra uma janela, se corta, vai para o hospital e consegue fugir, e por isso que ele sobreviveu ali às torturas da Gestapo. Então, é um livro que tematiza, né, por meio da alegoria do xadrez, o próprio, o próprio nazismo, né? Porque quando o Dr. B vai jogar, né, contra o Tsenovich, chega um momento que ele aceita, ele fala que o médico havia falado para ele que ele não poderia, né, jogar mais, porque isso poderia, enfim, dar uma congestão mental nele e levá-lo de novo à loucura, ao surto. E, efetivamente, o Tsenovich não consegue ganhar dele no xadrez, mas ele passa, então, a aniquilar o sujeito. Ou seja, a partir do momento em que as ideias já não funcionam mais, o ataque e a aniquilação se transforma em uma aniquilação física pela exaustão. É como se ele estivesse representando, a partir do xadrez, um pouco o universo daquele momento. E tem uma parte que eu gostaria de ler aqui do pós-fácil que eu acho que sintetiza bem essa ideia do Zweig, que diz assim: com a parábola sobre o jogo dos jogos, no caso o xadrez, Stefan passa em revista tudo que o horroriza na guerra. Hitler não é o caso isolado de insanidade. O nacionalsocialismo é um projeto político baseado na estupidez. Zinovich não é uma pessoa, mas uma entidade. Zinovich é o campeão mundial, esse que não tem sensibilidade, imaginação, criatividade. Aí ele diz assim: não se conhecem robôs, mas o Eig consegue preconizá-los na figura do campeão. Máquina de jogar, mente sem ideias. Então é isso, né? Quando as mentes são sem ideias, o que resta é a aniquilação
né? Não há um campo de argumentação, não há um campo de diálogo. Bom, gente, eu acho que esse livro aqui é difícil de resumir porque é uma experiência literária, tá? Então, são 60 páginas, pega para ler, tá baratinho. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e vocês terão várias reflexões importantes aí para, enfim, para vocês mesmos, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês tenham curtido esse retorno do 10 minutos de Rebu. Leiam, tá? Porque faz bem. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Um beijo grande e até a próxima.